Boa noite. Boa noite, Arnoldo. Boa noite a todos. Uma alegria recebê-los aqui para esse nosso bate-papo, essa conversa, né, essa pergunta e resposta. Eu sempre falo que eu gosto muito, que é um momento da gente tirar as dúvidas. Quem tiver pergunta, igual essa aqui que está chegando, nós vamos priorizar as perguntas que vão chegar aqui para nós, para a gente poder responder vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí, que a gente tem algumas aqui, mas a gente vai priorizar as questões daqui. Vou começar com essa que chegou aqui agora. Tem um membro de minha família que é a reencarnação de minha mãe, conforme fora passado para nós há anos pela espiritualidade. Entretanto, sonho demais com a minha mãe. Qual seria a explicação? A primeira explicação é o seguinte: quando você se refere à espiritualidade, né, se refere a alguns espíritos ou a um espírito e através de um médium. Então, a gente tem que sempre buscar entender da onde que vem essa informação e o quanto que a gente pode ter de confiança nessa informação. Por que eu digo isso? É comum, tá? Não estou falando que todos os casos assim não. Sempre existem exceções. Mas o comum é que quando alguém desencarna, ele demora muito tempo do lado de lá. Ele não reencarna assim. A sua mãe reencarna e você está vivo ainda. É muito raro isso acontecer. Geralmente, quando se vai para o mundo espiritual, fica lá bastante tempo. Não só por conta da quantidade de espíritos que estão esperando reencarnar, né, estão na fila para reencarnar, quanto também uma reencarnação, ela é um processo complexo. As reencarnações são programadas. E, geralmente, a gente volta junto com a turma que estava reencarnado com a gente, para a gente resolver as questões, evoluir junto. Então, assim, eu não sei a fonte, não sei o caso, mas, inicialmente, eu não acreditaria nessa informação. Acreditaria mais nesse fenômeno aqui de você sonhar com a sua mãe. Que o Espiritismo, ele explica o fenômeno do sonho, que é uma lembrança do desdobramento espiritual. O que é o desdobramento espiritual? É um fenômeno natural de todos, que quando dorme, pelo relaxamento dos laços entre o corpo e o espírito, dá mais liberdade ao espírito. Então, o espírito, entre aspas, ele sai do corpo e pode vivenciar algumas experiências com espíritos que já desencarnaram. Por exemplo, você pode vivenciar alguma experiência com a sua mãe. E aí, no momento que você acorda, você tem lembranças desse momento, dessa conversa, desse convívio. E essas lembranças são na forma de sonho. Então, pelo que você relata, é muito mais coerente acreditar que essa informação que você recebeu não é confiável, não é verídica, e que você está tendo encontro com as suas mães, com a sua mãe, durante o sono. E lembra na forma de sonhos, né? Lembrando que isso, cada caso é um caso. É o mais comum de acontecer isso, tá? Mas cada caso é um caso.
Perfeito, Gilmar. Tem outra pergunta que acabou de nos chegar aqui. Sempre fui infeliz na área do amor, sendo que sempre fui e vim de uma mãe boa. Sempre vejo os outros, apesar dos problemas, de certa forma felizes no amor. Será que eu vou ser feliz no amor somente na próxima reencarnação? E sempre que reparo, volto com o meu ex, com mais ódio de mim. E sempre que reparo, volto com o meu ex, com mais ódio de mim mesmo, me ajudando. Envergonhada e mais desenrolada da existência. Pergunta bem complicada, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver dentro da visão espírita o que pode estar acontecendo aqui. Primeiro, relacionamento não é para nos completar e nem nos fazer feliz. Relacionamento é uma convivência a dois, onde duas pessoas se auxiliam na promoção de ambos, né? O sentimento que a gente chama de amor no relacionamento aí é um sentimento de gostar muito de, né? Porque a palavra amor, no sentido pleno dela, está muito, muito longe daquilo que a gente entende por amor, né? Amar é uma coisa muito mais sublime do que esse sentimento que a gente nutre por outra pessoa, a quem a gente tem afinidade, né, quem a gente gosta, a quem a gente escolhe para estar ao nosso lado, a construir uma vida junto, uma história junto, uma família, né? Podemos até chamar de amor, mas é fora desse amor. Para ser feliz no amor, eu preciso de, primeiro, me amar. Me amar. Eu me amo. Eu sou satisfeito com o que eu sou? Se sou, eu já estou a caminho de me amar e ser amado. Se eu não sou, é sinal que eu preciso me melhorar, eu preciso trabalhar em mim os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha forma de proceder e agir, né? Então, quando a gente busca ser valorizado pelo outro, ser amado pelo outro, ser reconhecido pelo outro, nós estamos errando. É um erro que a gente comete. O que eu preciso, na verdade, é gostar de mim, fazer por mim, porque eu sei que é bom para mim, e escolher o melhor caminho. Porque quando eu começo a me iluminar, a minha luz chama a atenção de outras pessoas. E aí, boas pessoas na mesma sintonia vibratória que eu vão aproximar de mim, né? Aqueles que estão na mesma sintonia. E aí eu vou poder ter uma vida mais tranquila e pacífica num relacionamento. Se eu ainda volto com um ex, que eu sei que não é bom para mim, é uma carência afetiva. É uma dependência afetiva. Porque eu sei que a pessoa não é boa, eu sei que eu não sou feliz, mas mesmo assim eu estou preso a ela. Isso aí é uma carência afetiva. Aconselho a procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, né, para tratar esse problema interior, essa carência interior, que pode estar vindo lá da infância. Pode até estar vindo de vidas passadas também. Mas isso é tratável, para que eu possa me fortalecer e me reconhecer como um ser maravilhoso que eu sou. Porque todos nós somos maravilhosos, desde que a gente queira ser. A bondade tem que sair de mim, não do externo. A felicidade tem que sair de mim, não do externo. O amor tem que sair de mim, não do externo. Quando a gente procura aquilo que deveria ser um atributo nosso fora de nós, nós não vamos achar. Nós não vamos achar. A gente, para estar preparado para um bom relacionamento, a gente primeiro precisa gostar de estar sozinhos. Eu preciso gostar da minha presença solitária, da minha solidão, da minha solicitude. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, é na hora que eu estou bem para me relacionar. Por quê? Porque eu não vou sugar do outro aquilo que está faltando em mim. Eu não vou querer que o outro me dê aquilo que eu não tenho. Isso está errado, gente. Nós temos que ser por nós mesmos.
E quando alguém aproxima para começar uma nova relação, com o ideal de construir uma vida, de estar junto, envelhecer junto, ficar junto o resto da vida, é porque é uma coisa que está compatível, que está harmônico, e eu me sinto em paz naquele relacionamento. Se eu não estou em paz, é melhor eu estar sozinho. Eu preciso aprender a ficar sozinho também, para que eu possa gostar. Ninguém vem nesse mundo para sofrer. Ninguém vem. Gente, Deus é amor. Deus é presença suprema na nossa vida. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós sofremos pelos erros que nós cometemos, pelos excessos que nós cometemos, pelas faltas que nós fazemos. É por isso que a gente passa por momentos difíceis. Se eu estou preso num relacionamento vicioso e não consigo sair dele, como é que eu quero que o outro relacionamento aproxime de mim? Eu ainda estou preso numa coisa que está me fazendo mal. Eu preciso me libertar primeiro. Eu preciso me libertar primeiro. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. E começar a observar onde eu preciso melhorar. E entender que dentro de mim existe uma centelha divina. E essa centelha tem que brilhar. Para que eu me harmonize, para que eu me tranquilize, para que eu evolua. E esteja apto a ter alguém do mesmo nível. Porque se eu continuo num patamar inferior, espíritos dessa natureza que vão se aproximar de mim. E eu estou falando de espíritos desencarnados só não. Encarnados. Aqueles espíritos que sintonizam com a minha vibração e vão querer relacionar comigo. Mas aí é um desequilibrado tentando equilibrar o outro. Não vai dar certo. Eu aconselho mais uma vez, procura um psicoterapeuta, um psicólogo, faça um tratamento, conheça-se, trabalhe o seu íntimo, comece a curtir a sua presença, a valorizar a si mesmo, para que isso possa trazer mais à frente um relacionamento. E outra coisa, se por um acaso eu não conseguir nessa existência um relacionamento, que eu viva sozinho. Sozinho, o que eu digo é não estar em um relacionamento, mas estar relacionando com as pessoas, com amigos, com a família, na caridade, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, seja lá onde for, eu vou estar me relacionando com outras pessoas, um relacionamento fora do relacionamento de casal, mas eu vou estar feliz, me doando ao amor e à caridade, tá bom? Não, achei excelente a resposta, porque duas coisas. Primeiro, a orientação sua de procurar alguém da área, né, de relacionamento, geralmente um psicólogo. Hoje, até o SUS também tem psicólogos gratuitos para nos ajudar. E a vida está tão difícil e as coisas tão complicadas que essa ajuda eu acho muito necessária, fundamental. E a parte que você falou, que a gente muitas vezes fica tentando viver uma vida modelo, tipo assim, você tem que casar, você tem que namorar, a mulher, você tem que ter filho. Não, o normal, o comum é isso, mas cada um é cada um, né? Cada pessoa tem que viver a sua reencarnação, a sua missão, o seu projeto de vida, e muitas vezes o seu projeto desta vida não inclui relacionamento duradouro, não inclui filhos. Então, cada um é cada um, né? Nós temos que ter essa concepção de tentar viver melhor a minha vida, né? E não tentar seguir o que a sociedade fala que tem que ser, nada disso não. É aquilo que é importante para mim, para a minha evolução espiritual. Ainda na última questão, eu estava procurando aqui, quem perguntou, se quiser se aprofundar mais, o Livro dos Espíritos, primeiro livro espírita do mundo, a base de toda a doutrina espírita, tem um capítulo, o capítulo 8º, fala da emancipação da alma. E o primeiro item do capítulo é o sono e os sonhos. Vai da questão 400 até a questão 412. São 12
questões que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre esse fenômeno da emancipação da alma. Então, quem quiser estudar, dá uma lida lá, né? Estuda lá, que lá tem muita informação importante. Vou pegar uma questão de outro dia agora, porque não chegou nenhuma nossa. É uma pergunta fácil essa, estou escolhendo as mais fáceis hoje. Só quero pergunta fácil, essa sua foi muito difícil. Escolhemos a família que hoje temos? O que vocês acham? Escolhemos ou não? Sim, escolhemos, né? Por quê? Porque a doutrina espírita afirma que nós não começamos a existir quando nós nascemos, mas que a gente tinha uma existência anterior, uma pré-existência. E aí, você acha que eu vou nascer em qualquer família? Que eu vou escolher uma família, por exemplo, que eu não tenha nenhum compromisso, que eu não tenha nenhum laço com ela, desconhecidos? Um desconhecido para ser meu pai, um desconhecido para ser minha mãe? Claro que não. E eu não escolho isso sozinho. Há espíritos mais sábios, que são espíritos que planejam, que verificam as nossas necessidades, e não muitas, às vezes, os nossos desejos, porque muitas vezes eu desejo, sei lá, nascer numa família rica, mas um espírito percebe que a minha necessidade é nascer numa família pobre, não rica, mas pobre. Então, espíritos que me ajudam a decidir qual o melhor cenário, as melhores pessoas para que a reencarnação seja rica espiritualmente falando. Então, eu escolho, por assim dizer, a família que eu vou nascer. Eu já os conheço. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos não são espíritos desconhecidos para mim. Nós estamos vivendo aqui uma nova etapa. E a vida tem um planejamento para ela acontecer. Um planejamento complexo, muito complexo, porque envolve o meu livre-arbítrio e envolve o livre-arbítrio de todos que estão comigo. Então, não é uma coisa assim definitiva, uma coisa que vai acontecer daquele jeito. Por quê? Porque tem o meu livre-arbítrio. O Márcio, quando reencarnou, teve um tanto de espíritos, amigos, parentes e tal, que traçou para ele assim, ó, isso aqui vai ser a sua melhor vida. Mas o Márcio, quando reencarna, ele esquece disso. Ele esquece do passado, ele esquece do planejamento. Por isso que os espíritos sofrem na hora de reencarnar, muito mais do que a gente sofre quando vai desencarnar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente vai ser um vencedor ou se a gente vai de novo cair diante das provas. Se vai sucumbir diante das tentações. Então, nós escolhemos sim, com certeza. E mais ainda, é planejado, quando tiver que ser, da gente dividir a vida da gente com outra pessoa, formar família. Então, geralmente, nosso cônjuge, nossos filhos, especialmente os filhos, também são planejados. Ah, mas por que dá tanto errado? Por que dá tanto divórcio? Aí tem milhares de explicações, né? Pode ser que no livre-arbítrio eu não me casei com aquela pessoa que estava planejada. Muitas vezes eu me casei, mas os problemas, né, são tantos, tanto da vida presente quanto da vida passada, que a gente não conseguiu ficar junto e acabou separando. Então, todas essas possibilidades existem, mas é muito claro, tanto nas obras básicas, quanto nas obras subsidiárias, psicografado por Chico Xavier e outros, falando que a vida é planejada,
porque a vida não é uma coisa assim caótica, né? Que a gente foi jogado lá e aí seja o que Deus quiser. Na verdade é o que Deus quiser, mas num sentido muito mais profundo, né? Que esse planejamento é o planejamento para a gente se alinhar às leis divinas. Então tomara que seja o que Deus quer mesmo, porque aí a gente vai estar seguindo o planejamento e seguindo em direção à coerência com as leis divinas. Como é que eu sei, Jomar, se eu estou indo de acordo com as leis divinas e seguindo o meu planejamento? Se você estiver insatisfeito, se você estiver em constante busca, se você estiver assim, em grande conflito daquilo que você está fazendo e aquilo que você acha que deveria fazer, tem alguma coisa. Agora, se você consegue estar sofrendo, mas mesmo assim você tem um sentido, você tem uma direção e você tem certeza que está no caminho certo, aí você está seguindo aquela coisa. Agora, se você começa a se questionar, mas será que é isso? Aquela coisa, não tem o ânimo, está em conflito constante, aí você tem que parar, pensar e ver. E se perguntar muito intimamente, lá na essência, é isso que eu deveria estar fazendo? Isso aqui está me desenvolvendo espiritualmente? Porque muitas vezes a gente sabe, lá no fundo a gente sabe. Por que tem pessoas que sofrem e você vê que elas sofrem, mas apesar da dor, apesar do sofrimento, elas são felizes? Porque elas sabem que estão no caminho delas, mesmo que muito difícil. Agora tem pessoas que têm tudo e se desesperam e querem acabar com a vida, porque elas ainda não encontraram aquele sentido da vida dela. Eles têm que buscar, tá? Então, basicamente é isso. Nós escolhemos sim, só não temos a consciência da nossa escolha. Por isso que a gente tem que mergulhar profundamente para a gente analisar e ver se a gente está no sentido correto da nossa vida. Isso aí, Jomar. A gente tem que entender que, mesmo não lembrando, né, dos nossos compromissos assumidos, confiando em Deus, a gente tem que ter a certeza de que, se eu estou aqui, é porque é aqui que eu preciso estar. Meus compromissos estão primeiros aqui na minha família. E se há conflitos, se há desigualdades, é para que eu aprenda com isso. Aprender a amar, a perdoar, né? Para que eu cresça. Chegou uma pergunta aqui da casa, quando acontece uma adoção de uma criança, isso já foi planejado espiritualmente? Essa criança que foi adotada já havia escolhido esse pai ou a mãe a que adotariam aqui na Terra? Isso aqui é bem complexo. Porque quando existe uma gravidez, ela não é aleatória. Né? A gravidez ela é planejada também. Entra na pergunta que o Jomar acabou de responder. Né? O espírito reencarnante, ele tem compromisso com aquele pai e com aquela mãe. Mas pode ser que pelo livre-arbítrio de um e de outro, esse espírito pode ser, essa criança agora vinda, ela pode ser dada à adoção. Né? Pelo menos eu vejo que o pai e a mãe que vai adotar uma criança, ele também está indo pelo livre-arbítrio dele. Pode ser que intuitivamente ele vá e escolha uma criança que também tem a ver com compromissos passados dele. Pode acontecer, né, Jomar? Eu já vi um caso que é o seguinte: muitas vezes essa criança adotiva até conserta uma falha que a pessoa errou. Tipo assim, aquele filho era para vir num matrimônio que não aconteceu. Aí a espiritualidade faz uma mudança no planejamento para aquele filho que deveria vir de forma natural, venha por adoção. Vem de outra forma, mas fica naquela família. Então a gente acha que o planejamento é estático. Não é estático, é dinâmico. Vamos dizer assim que você escorregou e caiu no seu planejamento.
Aí os espíritos tudo se reúnem lá, ó, já que ele caiu, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e tal, e faz uma remodelagem no planejamento dele, que utiliza até aquela caída dele, para ele cumprir a missão dele. Então, muitas vezes, essa criança adotada era aquela criança que deveria vir de outra forma, não veio, agora veio adotado. Eles arrumam uma coisa para seguir aquele planejamento. Então, a coisa é muito dinâmica. Um espírito que nos orienta, ele fala assim, o planejamento de vida não é determinístico, ele é probabilístico. Aí a gente não entendeu nada, né? O que ele queria dizer. Ele falou assim, aí os espíritos têm um jeito de explicar maravilhoso. Ele falou assim, imagina uma árvore. Imagina uma árvore. O nascimento é o tronco. A gente tem certeza que o tronco é ali. À medida que o espírito vai crescendo, ele vai subindo ali naquela árvore de acordo com as decisões dele. Chega um ponto que tem os galhos, e o espírito pode decidir para cá ou decidir para lá. Se ele decidir para cá, vamos pensar que é casar e não casar. Se ele decidir para cá, tem um galho programado. Se ele decidir não casar, tem um outro galho programado. Então, o melhor seria ele escolher aquele galho que chega mais alto, que seria a vida de sucesso 100%. Mas o Espírito fala assim, a vida de sucesso 100% é muito rara, é raríssimo. Mas se ele escolher os galhos que chegam numa vida 70%, 60%, está ótimo. Então, à medida que o Espírito vai escolhendo, já tem ali uma probabilidade prevista. Inclusive, a da adoção era uma probabilidade prevista naquele projeto reencarnatório. Olha como é que a coisa é complexa. Não é igual um projeto do prédio que você faz lá, você que é engenheiro, faz o prédio e ele é construído daquele jeito, não. É um projeto que leva em conta o livre-arbítrio daquele espírito, né? Por isso que é esse complexo, né? Outra coisa, não, beleza, não, foi ótimo, agradeço. Outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, pode acontecer não, acontece. O espírito que vai reencarnar, ele é avisado que aquela mãe, ou aquele pai, ou a família, pode rejeitá-lo. Existe a possibilidade dele ser deixado. E ele, a si mesmo, ele quer reencarnar. Tá? Da mesma forma, eles falam, você poderá também vir a ser adotado. Porque nós vamos intuir um casal, se isso acontecer, nós vamos intuir um casal que te adote. Intuir não quer dizer mandar, não quer dizer obrigar. Tá? Tudo, igual o Gilmar falou, é probabilidades. A lei divina ela é probabilística. Por que probabilística? Porque ela está de encontro com o nosso livre-arbítrio. Sou eu que decido. Sou eu que escolho o galho que eu quero pendurar nele. Não é Deus que vai tomar essa decisão. Deus não nos obriga a nada. O Gilmar usa árvore. Eu já gosto de falar que existem encruzilhadas no nosso caminho. No nosso caminho existem várias encruzilhadas, vários caminhos que se cruzam. Eu escolho qual que eu vou seguir. Deus faz caminhos se cruzarem, mas deixa que eu decida para que lado eu vá. É assim que funciona. Tá? Porque a responsabilidade é minha. Não é de Deus, não é de ninguém. Mas existe sim a possibilidade de um espírito vir sabendo que poderá ser deixado, será abandonado. 2 casos que eu tenho para contar para vocês que é interessante. Primeiro, Divaldo Pereira Franco. Ele tem mais de 600 filhos adotados. 600 filhos adotados no nome dele. Ele é pai. Tá? E um outro caso que eu tenho é de um vizinho, um casal de vizinho meu, já são todos falecidos, mas quando eu era criança eu lembro, ela tinha 2 filhos, o casal, tinha 2 filhos. Um era dentista, o outro era professor universitário. Inteligentíssimos os 2 filhos dela. Resolveu adotar uma menina, porque ela não poderia ter filhos mais, mas queria ter uma filha. E adotou uma moça, uma menininha os filhos já estavam grandinhos e tal. O primeiro filho morreu de acidente, o segundo filho morreu de cirrose.
quando eles ainda já estavam começando a entrar na velhice. Quem cuidou dos dois até o final da vida deles? A filha adotiva. Com maior amor e carinho. Cuidou dos dois até o final da vida deles. Se ela não tivesse adotado esses meninos, estava fincada. E essa criatura também, uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conviver com ela, faleceu há alguns anos também já de câncer, deixou 2 filhos. Estão lá até hoje. Mas é assim, a gente não sabe o que está programado para a vida da gente. O que a gente tem que entender é que Deus não comete erros. Nada bem. Se está acontecendo, é primeiro, porque eu preciso daquilo, e segundo, é porque vai ser bom para mim. Por mais que pareça ruim, vai ser bom se eu souber usar. Tá bom? Tem uma pergunta aqui que parece ser simples, mas é complexa. Se os erros, males que fizemos aos outros aqui ressarcimos a Deus essa colheita aqui ou na próxima reencarnação? Nas duas. Começa aqui os efeitos e podem ir até para outras vidas. Mas continua. Já que tudo que plantamos, colhemos, e se o causador desse pecado foi outra pessoa, mesmo assim, pagamos a si mesmo? O que acontece? Parece que a resposta é simples, né? É tipo assim, não, aí se ele é que fez o mal, é ele que colhe. Não é bem assim, não. Se a gente for analisar mais complexo, a gente não carrega só os pesos dos nossos erros, mas carrega coletivamente os erros da nossa família, os erros da nossa cidade, os erros do nosso país e até os erros do nosso mundo. Nós ainda não percebemos que nós não somos separados assim um do outro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês estão com calor? E por que vocês estão com calor? Vocês sabem? Porque está quente, o clima está quente. Não estou falando isso. Por que está quente? Vocês já ouviram falar das alterações climáticas do planeta Terra? Todo mundo já ouviu, né? E foi vocês que fizeram isso? Talvez até foi, né? Em outras vidas cortou umas árvores, fez alguma coisa muito errada. Devendo estar participando. Mas os grandes erros foram da humanidade inteira. A maioria dos erros foram lá na Europa, nos Estados Unidos, nos países que poluíram, em todo mundo que usa o combustível aí que está criando o efeito estufa, mas todos nós sofremos. Alguém aqui criou a Covid? Alguém aqui criou a Covid? Covid começou lá na China, com os chineses, com algumas coisas que eles fizeram lá. Infectou o mundo inteiro. Todos nós sofremos as consequências ruins da Covid. Aí vocês falam assim, mas eu não tinha nada a ver com isso. Tenho, aí. Você está aqui nesse planeta. Nós estamos aqui juntos. Existe uma espécie, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, que é o karma, mas tem um karma coletivo do planeta Terra, que todos nós estamos sofrendo as consequências. Um compromisso coletivo planetário. O Chico já falou que o Brasil tem pelo menos 2 compromissos coletivos de todo brasileiro, a escravidão e a Guerra do Paraguai, que esses compromissos nos afetam até hoje enquanto Brasil. E a família? Se alguém da família cometer um erro aí, tudo vai respingar em todos nós. Agora, o que a gente, enquanto indivíduo, tem que fazer? Nós temos que ter a consciência limpa, de sempre fazer o melhor possível dentro das minhas condições. Eu não dou conta de mudar o mundo sozinho,
mas eu dou conta de fazer a minha parte, de plantar a minha árvore, de tentar usar menos o carro, usar carona, usar outros meios de transporte para tentar... Ah, mas não vai fazer diferença. Uai, um mínimo de diferença que você pode fazer, você faz. Tem aquela historinha, né, do cara que tem um incêndio, aí vai a beija-flor jogando uma gota no incêndio. Aí os outros pássaros vão, você não vai dar conta de apagar o incêndio com uma gota. Aí o beija-flor fala, a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Quer dizer, ele está com a consciência tranquila que está fazendo a parte dele. Assim é o que nós temos que fazer. Agora, se a consciência minha não está tranquila, o que eu devo fazer? Aí, o Márcio aqui deu a dica. Ninguém reencarna para sofrer. Esse ressarcimento, a lei divina, a natureza, o planeta Terra, a vida, a sua consciência, em vez de buscar o sofrimento, que a gente costuma muito isso, né? Se flagelar, se colocar numa situação de sofrimento. Faça o bem. Ressarce a lei divina fazendo o bem. Se você não consegue fazer o bem para aquele que você fez o mal, ou aquele que a consciência te acusa, faça o bem ao outro, e a outro, e a outro. E um dia a sua consciência vai te perdoar pelo tanto de bem que você fez. E o bem é uma corrente que, igual quando você joga uma pedra na água, e aquela bola que forma na água se espalha e se expande. O bem é assim. Você faz o bem a alguém, aquele outro faz o bem a outro, que faz o bem ao outro, e chega inclusive naquela pessoa que talvez você tenha prejudicado. Então a melhor forma de ressarcir o mal feito é fazer bem feito. A maior forma de ressarcir a Deus alguém que você prejudicou, se você não conseguir ajudar aquela pessoa, ajude ao próximo e aos próximos da sua vida. E aí você ressarce nessa vida mesmo e não sobra nada para a próxima, que é o ideal. Só dar um pitaco aí no finalzinho, Gilmar. Ressarcir a Deus significa voltar a equilibrar-se com as leis de Deus. Tá? Estar em sintonia novamente com as leis da natureza. Porque Deus não precisa de ressarcimento, né? Deus não nos cobra, Deus não nos condena, não nos julga. Então, quando Gilmar fala ressarcir a Deus, é eu voltar a estar em paz e em equilíbrio com as leis naturais. Tá? Não consigo controlar minha ansiedade. Há algo que posso fazer? É uma preocupação diária com o futuro e me faz sofrer. Olha que interessante. A pessoa já reconhece que é uma preocupação antecipada com o futuro. Isso é ansiedade. A ansiedade é viver de futuro. Estar preocupado com o amanhã, com o que pode vir, com o que vai acontecer. Isso é um erro. Da mesma forma que o depressivo vive de passado, né? Com aquilo que foi, que poderia ter sido, que já aconteceu. Isso não resolve. Nós temos, acho que todas as filosofias, né, Gilmar, falam que nós só temos o presente. Nós só temos esse instante, agora. Quem aqui pode garantir que vai acordar amanhã cedo, aqui nesse planeta? Quem aqui pode garantir que vai estar aqui em 2024? Nesse planeta. Né? Nesse mundo. Quem? Nós não sabemos. Então, para que eu vou preocupar? É lógico que eu preciso ter uma reserva financeira, porque pode vir acontecer algum problema de saúde, um problema que necessita de uma emergência. Eu preciso preocupar com a minha saúde hoje, para que amanhã eu continue com vitalidade, com saúde, para poder continuar trabalhando, né? Mas eu não sei se eu vou estar aqui.
Volto ao mesmo conselho que eu dei para a pessoa que falou do relacionamento. Existem tratamentos ótimos para ansiedade hoje em dia. Procura um terapeuta, um psicólogo, um médico, um psiquiatra. Existem medicamentos que vão te ajudar. Agora, o que mais precisa entender a pessoa é que eu só tenho o agora. Agora eu posso fazer dessa forma. Agora eu vou tentar fazer o melhor. Agora eu vou curtir a minha amizade. Eu vou curtir minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meus filhos. Agora eu vou tirar para curtir a minha ociosidade. Quero ficar quietinho no meu canto, curtindo um pouco a minha cama, assistindo um filme, uma série. Agora eu vou jogar bola com os amigos, ou eu vou sentar com as amigas, né? No caso das mulheres, eu acho que a maioria aqui não joga bola, né? Hoje é comum mulher jogar bola. Mas vou sair com as minhas amigas para poder conversar. É agora. O amanhã, eu preocupo com ele amanhã. Exatamente, o amanhã a Deus pertence, ele não me pertence. Quer falar, Gilmar? Quero. Duas coisas. A primeira é o seguinte, eu tenho uma parente que ela é muito ansiosa, ela procurou um psicólogo, né, e foi fazendo aquele trabalho, e essa pessoa descobriu, Márcio, sabe o quê? Que ela era controladora. A ansiedade é porque ela queria controlar o futuro. Ela queria fazer o futuro do jeito que ela queria, controlar as pessoas, inclusive. Quando ela descobriu isso, foi uma descoberta que ela começou a refletir mais e deixar o futuro para Deus. Quer dizer, ela não tem o controle do futuro. E aí, uma das coisas importantes é o desenvolvimento na fé, naquele planejamento divino, na fé na justiça divina, que o futuro está bem cuidado, né? Que a gente tem que tentar controlar o futuro, tá? A pessoa tem que se observar isso. E a segunda coisa, além da terapia, eu queria sugerir a meditação. A meditação hoje em dia é chamada de consciência, atenção plena. O que é a atenção plena? É você fazer uma espécie de exercício de ouvir os seus pensamentos. Isso é meditação, isso é os primeiros passos da meditação. E a maioria dos nossos pensamentos, que não somos nós, olha que interessante, essa é a primeira descoberta da meditação. Nós não somos nossos pensamentos. Mas a maioria dos nossos pensamentos ou estão no passado ou estão no futuro. Nós não temos pensamentos de viver o agora. A nossa mente ou ela joga para o futuro ou ela joga para o passado. E na meditação, você ouvindo os seus pensamentos, você começa a deixar seus pensamentos embora. Vem o pensamento da preocupação, você escuta o pensamento e deixa ele embora. Então, se você praticar a meditação todo dia, você vai viver mais o presente. E os sábios orientais têm uma frase que para nós é assim, é uma frase tão simples, mas toca muito. Quando varrer, varra. Quando lavar a louça, lave a louça. Quando estiver caminhando, caminhe. Que é exatamente viver o presente. Que é exatamente estar no agora. E outra coisa vital, só para a gente encerrar, que a gente tem que ter nesse viver o agora, é entender o objetivo da nossa encarnação. Todos nós viemos com o mesmo objetivo. Apesar das nossas vidas serem diferentes, a nossa forma de agir, de pensar, a nossa criação, nosso trabalho, nossas índoles, nós todos viemos com a mesma missão: cuidar de nós mesmos, evoluir, voltar para Deus. E eu só posso fazer isso agora. Eu não posso fazer isso ontem e nem posso fazer isso amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então, a melhor forma de eu cuidar do meu futuro é cuidando de mim agora, procurando ser melhor agora, ser bom agora, ser feliz agora. Porque se daqui 1 minuto a sinetinha com o meu número da minha senha tocar e eu for embora, eu vou tranquilo e em paz. Eu não vou esperar o amanhã.
Tá bom? Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Daqui a pouco tem uma palestra do nosso amigo Eurípides. Ô, gente, muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui, compartilhar esses momentos com vocês, né? Só sugerir mais um livro para a leitura de vocês, porque é sempre bom a gente sugerir para vocês aumentarem o conhecimento. Porque aqui a gente só dá algumas pitadas, né? E eu li um livro, um dos últimos livros que eu li que ligou espiritismo à meditação, que eu nunca tinha visto essa ligação, e ele pega as obras básicas, pega as obras subsidiárias, até Joana de Ângeles, é o livro Espiritismo e Meditação. Eu esqueci o nome do autor, mas deve estar à disposição aí para vocês comprarem na internet, aonde for, tá bom? Espiritismo e Meditação. Obrigado, boa noite, boa palestra para vocês.